Olá pessoal, vamos dar início ao nosso quarto módulo e vamos falar basicamente de transformação de processo de negócio e de projetos de BPM. Nesse vídeo, 10º vídeo, vamos tratar de transformação de processo de negócio. Então, transformar um processo é descobrir uma melhor forma do processo funcionar, né? Então, você tem um processo e aí a transformação seria uma melhoria, né, que no BPM a gente chama de transformação, para que encontrar uma maneira que o processo funcione de uma forma melhor do que está funcionando antes. Normalmente, uma mudança de processos implica em mudanças também na área de sistemas, também em aplicações de TI. Já vimos isso em aulas anteriores. Os processos estão associados com os processos, principalmente os automatizados, associado com o sistema de informação e o sistema de informação com os processos. A transformação requer uma investigação do que é viável, requer um estudo cuidadoso para que não aconteça você mudar alguma coisa no processo e ter um impacto não visualizado na frente e prejudique e comprometa o processo. E assim se faz necessário que a transformação tenha um apoio, né, na organização e que a organização tenha a capacidade de absorver essa transformação. Nós comentamos já em aulas anteriores sobre o nível de maturidade de processo dentro de uma organização, né? E aí isso precisa ser considerado nos trabalhos de transformação de processo. A transformação pode ser de forma gradual, ou por partes, usando projetos piloto, ou no formato Big Bang, em que acontece tudo de uma única vez. Então essa escolha tem que ser feita em tempo de projetos. Vamos comentar alguns tipos de abordagem, né, para transformação de processo. Primeiro, vamos considerar a melhoria de processo de negócio. É a evolução incremental de um processo utilizando uma abordagem disciplinada, né, para assegurar que continue atingindo seus objetivos. Então, você tem um processo, você identifica algo que pode ser melhorado, então você configura, caracteriza ali um projeto, e esse projeto é para fazer a mudança no processo. Então, é legal sempre trabalhar com projeto, o projeto tem escopo definido, tem início, tem fim, tem equipe alocada, tem recursos, por isso a ideia é se trabalhar com projeto. Então, faz a melhoria, conclui, põe em operação, identifica outro processo ou o mesmo processo com outras melhorias, identifica, faz o projeto, implementa e assim por diante. No redesenho, você repensa o processo inteiro. Você faz um repensar de ponta a ponta do processo, mas você considera o processo como ele está funcionando. Então você considera o funcionamento atual dele, tá? Então, o processo ele difere da reengenharia, que é o próximo item que a gente vai comentar, porque o redesenho do processo considera a situação atual do processo e a reengenharia não. A reengenharia parte de uma folha em branco. Então, no redesenho do processo, você está considerando a situação atual dele, identifica os ganhos e as melhorias e trabalha em forma de projeto. Na reengenharia, você identifica, percebe que a mudança que precisa ser feita no processo é tão grande que a forma como ele está funcionando não vai crescer, não vai absorver a modificação. Assim você sabe que a mudança vai ser tão grande que aí desconsidera a situação atual do projeto e parte para um desenho considerando uma folha em branco. Então, a mudança da engenharia é porque você parte de uma folha em branco. E aí você considera alguns princípios também, né?
organizar o trabalho em função dos resultados, identificar os dados e recolher em uma única vez, incluir pessoas com poder de decisão nos processos, trabalhar em paralelo em vez de sequencial e tratar os recursos geograficamente dispersos de uma forma integrada. A mudança de paradigma, você quebrar um paradigma, é você fazer diferente do que todo mundo faz. É uma nova forma de pensar, né, para algo que acontece sempre daquele jeito. Então, em tempo de Olimpíadas, um bom exemplo que nós identificamos como uma quebra de paradigma seria a mudança que aconteceu no salto em altura, né? Então, até a Olimpíada de 1968, todos salto, né, todos os atletas que praticavam salto em altura pulavam de frente. E aí, a partir de 1968, apareceu um cara, Dick Faber, e aí ele pulou de costa. E aí, com isso, ele conseguiu pular de 20 a 30 centímetros mais alto que os outros e ganhou a medalha de ouro. Então, isso é um grande exemplo de mudança, de quebra de paradigma. Então, uma mudança de paradigma seria algo desse tipo. Você tem, como está aqui no gráfico, uma melhoria, está trabalhando com melhoria, quebra o paradigma, faz uma coisa totalmente diferente e volta a fazer melhoria. Nessa tabela, nesse quadro aqui, está um resumo dos quatro tipos que nós colocamos. Na segunda coluna está melhoria e redesenho, e na seguinte, reengenharia e mudança de paradigma. Então, o nível de mudança na melhoria e redesenho é de incremental a holística, ou seja, a holística você vê o todo, e na reengenharia e mudança de paradigma é radical e sem precedentes. Ponto de início, nas duas, melhoria e redesenho é o processo atual, e na reengenharia do paradigma a folha em branco. A frequência de alteração de contínua a regular, e aqui na reengenharia e mudança de paradigma é eventual. O risco de baixo a moderado, e na reengenharia e mudança de paradigma alto risco. Então, alguns fatores de sucesso devem ser considerados, né, para os projetos de transformação. Então, um deles é envolver os principais interessados no início do projeto. Então, um projeto de transformação ele mexe com o processo inteiro. Então, você envolver as pessoas certas já no início do projeto, isso faz com que as pessoas se sintam participando do projeto. A equipe de transformação precisa apoio da alta direção da empresa. Então, já comentamos isso várias vezes. Não se faz nada de mudança nas organizações se não tiver o apoio da alta direção, né? A transformação exige reflexo e mudança na organização. Então, exige recursos financeiros, às vezes recursos tecnológicos, né? E isso pode limitar o que vai ser feito. Então, é muito cuidado com isso para ter um projeto completo. Então, cada transformação tem o seu escopo definido, seus objetivos e os direcionadores. Essa figura não é assim para assustar a gente, mas mostra, né, dá uma ideia da preocupação que a gente deve ter com o processo. Então, existem N coisas aqui associadas e os processos estão aqui no meio, tá certo? Então, por isso que a recomendação é simular, testar, comunicar e envolver a empresa inteira. Então, se a gente não conseguir fazer isso, né, testar, ter a ideia de todos os impactos, tal, a gente pode estar fazendo algo que dê alguma dificuldade com relação à transformação do processo. Ok? Aqui são algumas ferramentas que são usadas na abordagem de análise, né, de transformação do processo, que será estudado no próximo vídeo.
Ok, obrigado.